Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Segunda-feira, dia 21 de fevereiro, vamos nos colocar na presença de Deus, ouvindo a sua palavra. O Evangelho é de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-a no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou em pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra Jesus expulsando mais um espírito impuro. Mas é interessante que a mensagem de hoje é sobre a nossa fé e sobre a oração. Para aqueles que têm fé, tudo é possível, diz Jesus. Para aqueles que têm fé, tudo pode ser alcançado, tudo pode ser vivido. No entanto, essa fé precisa ser sincera, essa fé precisa ir ao encontro do coração de Deus. E como fazer com que a nossa fé, a nossa crença, aquilo que sentimos, aquilo que achamos de Deus, possa ir ao encontro de Deus através da oração. Por isso Jesus vai dizer: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. O que fortalece a nossa fé é a nossa vida de oração. O que dá forças para aquilo que cremos, para aquilo que celebramos, é a nossa vida de oração. Quem diz que tem fé, mas não reza, é mentiroso. Quem diz que acredita em Deus, mas não se coloca em oração, não invoca a presença de Deus para a sua vida, é mentiroso. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, no dia de hoje, vamos pedir ao Senhor do mesmo modo como o pai daquele menino pediu: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." E rezemos para que o Senhor nos ajude a ter uma fé cada vez mais forte e viva em nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor.
Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu